Então vamos lá, vamos fazer a continuação aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Ótimo, então. Aqui é curtinho. Eu acho que nesses 40 minutos que nós temos, a gente consegue resolver tranquilamente. Vamos lá. Então, hoje o tema da aula de hoje é sobre manutenção produtiva total, também chamada em inglês de TPM, que é a sigla em inglês, logicamente, né? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre os objetivos, características, aplicações, entre outros detalhes. Então, aqui nós temos o nosso índice. Vamos falar da evolução e manutenção, a gente já falou bastante, então eu vou é só um gancho para falar sobre a origem, para falar das características dos pilares básicos, os 5, para assim chegar nos outros pilares, os 8 pilares complementares, para falar sobre grandes perdas, causas de fracasso, e entre outras coisas sobre a manutenção produtiva total. Então, isso aqui a gente já falou bastante quando a gente lembra do período pós-guerra, principalmente após 1975, que nós vimos sobre monitoramento, manutenção preventiva, isso tudo que a gente já viu no primeiro bimestre, que aí vem a manutenção produtiva total, que está relacionada diretamente com a manutenção autônoma que nós vimos também no primeiro bimestre. Então vamos lá, ela é oriunda de 1967 no Japão. Essa ideia foi tão inovadora, tão sensacional, que ela ganhou um prêmio da Toyota. A Toyota ganhou esse prêmio, né? Sobre manutenção, que premia as melhores práticas do setor. Que a partir daí deixou bem mais simples a forma de se avaliar a manutenção a partir de certas características, como são essas que nós vamos ver a partir de agora. Então, volta todo o sistema para manutenção, ao invés de ser o contrário, a manutenção voltada para o sistema. Então, isso fica mais simples para fazer aquela conciliação entre produção e manutenção, que é esse o interesse da empresa. Sempre que a manutenção for realizada da maneira correta, nas horas corretas, da melhor forma possível, a produção é menos afetada. Então, como nós já vimos, deixa o equipamento com maior confiabilidade, maior disponibilidade, e entre outras coisas. Então, a partir disso, a ideia é que seja a perda zero. Então, nós não queremos nenhum tipo de acidente, então acidente zero, defeito zero e falha zero. Isso é, lembrando da diferença de defeito. Defeito é algo mais simples, falha é algo mais problemático, que perde a função de de alguma parte do equipamento. Então, o objetivo aqui da manutenção produtiva total é zero perdas, acidente zero, isso com relação aos colaboradores, defeito e falha zero com relação aos produtos e os equipamentos utilizados nas linhas de produção. E como eu já tinha falado, como envolve toda a empresa, então todos os departamentos da empresa e em todos os seus níveis, seja do estagiário até o dono da empresa, todos eles são diretamente ligados para fazer um processo de união em torno da manutenção e da produção. Então, isso é algo extremamente interessante. A sua aplicação não é simples, vamos ver depois a partir disso, mas as consequências da sua aplicação são extremamente interessantes. Então, isso seria uma das propostas que poderiam colocar no trabalho. A implementação da manutenção produtiva total por esse motivo. Então, isso pode ser encaixado no trabalho de vocês. Ou a manutenção da confiabilidade que nós vimos na semana passada, ou a aplicação de indicadores. Então, a intenção das nossas aulas, desse trabalho, é a aplicação do que nós vimos nas aulas. Espero que seja uma dica para vocês. Quais são os problemas para aplicação? No caso, problemas entre aspas, né? Que as suas vantagens são muito maiores. Demora para aplicar. Os resultados demora para implantar e os resultados vêm com um tempo longo. Então, vou demorar de 2 a 3 anos aproximadamente para fazer a implantação. Por que isso? Porque eu envolvo toda a empresa, desde o colaborador de função mais simples até o colaborador de função mais complexa na empresa, até o dono, até o gestor máximo da empresa. Porque nós vamos influenciar a qualidade
que eu quero reduzir o número de produtos defeituosos, que isso é um problema que é o chamado controle de qualidade, que está diretamente relacionado. A empresa é confiável se o controle de qualidade for confiável. Por isso que a qualidade é um dos setores que mais cresce nas empresas, seja ela pequena, média ou grande, para facilitar, e isso também gera uma certa fidelidade àquele que você fornece seu trabalho, ou seja, o cliente. E a ideia também é reduzir o número de reclamações, seja interna dos colaboradores, seja externa dos clientes. Também algo semelhante ao marketing pós-venda, que é algo que também é uma crescente na indústria, que foca como é que eu vou dizer assim, na felicidade de quem comprou o produto, na alegria dele, se ele realmente é satisfeito, se a satisfação dele com o produto foi realmente adequada e tem todo um processo de verificação nesse ponto. Você já deve ter visto isso em outras disciplinas com certeza, então vocês entenderam bem o que eu estou dizendo. Isso, além de afetar a qualidade, afeta a produtividade, porque como tem tudo organizado, centralizado, evitando, buscando acidente zero, que atrapalha a produção, defeito zero, que atrapalha a produção, falha zero, que também atrapalha a produção, então o objetivo aqui alcançado vai ser o aumento da produtividade. Ela vai aumentar entre 1,5 e 2 vezes. Isso é extremamente interessante. Produzir o dobro com o mesmo tempo, o mesmo número de equipamentos, mesmo pessoal, é algo ótimo para qualquer empresa. É algo que qualquer um ficaria muito satisfeito de obter como resultado da aplicação de um método de manutenção como esse. Então, semelhante ao que a produtividade, a disponibilidade operacional vai crescer, porque se eu tenho falha zero, defeito zero, acidente zero, então ela funciona basicamente quase que da melhor forma possível sempre. Então a disponibilidade dobra, isso é algo extremamente importante para nós. Nós vimos, por exemplo, no exercício anterior que nós realizamos, 84% de disponibilidade, então esse seria uma crescente. E também evitar as paradas acidentais das máquinas, seja por problemas de manutenção, seja por acidente. Então, isso é extremamente relevante. Então, o resultado vocês podem ver que é marcante. Por mais que demore a ser implantado, de 2,5 a 3 anos, os resultados vão vir se implantado da maneira correta. Algumas empresas geralmente buscam consultoria para realizar esse tipo de situação. E se ela for grande, ela consegue fazer sozinha, dependendo da expertise dos colaboradores da empresa. Então, com relação ao custo, vai gerar economia de energia, reduzir o custo de manutenção, porque eu faço menos manutenções e quando faço no melhor momento possível. Então, é uma redução em algo entre 30% e 40%. E eu vou simplificar o processo. Se eu vou mudar tudo, eu vou fazer da melhor forma possível para simplificar o processo. Quanto menos etapas, menos chances de dar errado e mais fácil de se obter controle, fazer o monitoramento, focar na qualidade, na produtividade, no custo e entre outros aspectos. Para o atendimento, eu vou reduzir o volume estocado em 50%. Então, vou parar de produzir e deixar guardado, porque como eles vão estar tão satisfeitos, vão fazer mais, os clientes vão estar tão satisfeitos que eles vão fazer mais compras, vão indicar, entre outras coisas, o estoque fica mais simples, também reduzir o número no controle, no planejamento, o estoque em si, né, da empresa, como política interna. Também o aumento do cumprimento do prazo. O que isso quer dizer? Se eu tenho um prazo, por exemplo, como é o caso do trabalho de vocês até dia 8, então vai ser, com certeza todos entregaram no dia. Então isso seria um aumento no cumprimento do prazo. Então isso é algo extremamente relevante para qualquer setor, seja na manutenção, seja na empresa como um todo, que é o nosso caso que nós estamos abordando agora. Então, isso é muito bom para nós. Seria muito bom para qualquer empresa aplicar esse tipo de situação. Na moral, aumento do número de sugestões de 5 a 10 vezes. O que isso quer dizer? Uma empresa, que isso a gente já falou no nosso primeiro... Quando a gente falou lá no início, quando a gente fala sobre os ativos da empresa, nós temos os ativos
intangíveis, que é a imagem da empresa para com a sociedade. Então, isso fica melhor. Foi como eu disse, se um cliente gosta do trabalho da empresa, ele com certeza vai indicar para alguém. Então, as indicações vão subir. E também o número de sugestões entre os funcionários. Redução do absenteísmo. Absenteísmo, para quem não sabe, é a pessoa quando falha por falta de motivação, por atraso ou por qualquer outro motivo, quando erra por esse tipo de motivos, né? Mais por motivação, que é um dos pontos principais. Se o colaborador está feliz, como a gente já viu, reduzindo as reclamações internas, o ambiente de trabalho fica melhor. Quando se tem o índice de felicidade, que é a palavra da moda, que é o parâmetro estatístico da moda. Quando a felicidade está em alta, todo mundo trabalha feliz. E isso é ótimo para a empresa, o ambiente fica muito bom. Então, a redução do absenteísmo é padrão. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, nós buscamos a falha zero e o defeito zero. E, além disso, os acidentes zero. Então, se eu reduzir os acidentes a zero, a moral da empresa sobe, a moral dos colaboradores sobe e, por consequência, como nós já havíamos falado também, o clima fica muito mais amistoso e isso é extremamente interessante. Então, para o meio ambiente, também é algo relevante. Eu evito, como eu simplifiquei o processo, garantir que o processo vai estar em ordem e que ele vai estar baseado na redução de etapas, no maior controle do processo, a ideia é que a poluição seja reduzida a zero, dependendo do processo, logicamente. Alguns processos, involuntariamente, já geram poluição. Mas se eu tenho controle total, eu posso restringir esse tipo de situação para simplificar cada um deles. E, além disso, eu consigo fazer, como eu tenho menos rejeitos, menos poluição, menor geração de resíduos, por consequência, eu vou gastar menos com o tratamento de rejeitos. Então, logo, é uma redução no custo. Então, isso é extremamente interessante para nós. Então, esses seriam os resultados esperados do TPM. Lógico que existem variações de acordo com o nível da empresa? Sim, lógico que sim. Só que é uma média, uma base do que pode ser realizado. Tranquilo? Então, pessoal, com relação aos resultados que são provenientes do TPM? Sim. Ótimo, então. Vamos dar seguimento. Beleza. Como o TPM vai se integrar com outros programas estratégicos? Então, nós temos 5S, Kaizen, nós vamos falar de 5S e Kaizen nas próximas aulas, o FEMEA também. O PDCA vocês já conhecem. Tem o Six Sigma, que eu acho que não vou falar também, mas não na próxima aula. A próxima aula é FEMEA. Então, ele pode se relacionar com cada um desses e trabalhar em conjunto. Não precisa escolher um e esquecer do outro. Então, isso são diversas possibilidades que nós temos para apresentação. Nós vamos falar sobre RCM também mais à frente. Então, vamos lá. Quais são os pilares da manutenção? Melhorias individuais. Então, é aquela que melhora o próprio colaborador. Manutenção autônoma. Isso a gente já viu no primeiro bimestre. Então, já temos um conhecimento. Manutenção planejada. Sempre planejada. A não planejada gera custos, gera pendências, atrapalha a produção. Ela não tem nenhuma vantagem, para ser mais claro. Educação e treinamento. O colaborador, como a gente já havia falado algumas vezes também nas aulas anteriores, se sente valorizado quando recebe um treinamento e também é interessante para o processo, porque um colaborador que
seja treinado no momento adequado, consegue fazer o trabalho da melhor maneira possível, porque ele tem um conhecimento que está, entre aspas, fresco na cabeça e está atualizado de acordo com o mercado. Melhorias no projeto, isso a gente já falou também, que ocorrem muitas falhas de projeto que podem ser corrigidas posteriormente, que como a gente viu que o TPM vai envolver toda a empresa, isso é algo que pode ser modificado. Então, esse é um dos pontos que vocês podem abordar no trabalho. Melhorias administrativas, melhorar a disposição dos documentos, os dados, como eles podem ser acessados ou algo semelhante. Fazer manutenção da qualidade, com relação à disponibilidade, confiabilidade, entre outros indicadores de manutenção. E sempre estar atento à segurança dos operadores, dos colaboradores, para a sua saúde, logicamente, e para o meio ambiente, que a gente já falou também sobre a redução de rejeitos. Então, esses seriam os pilares. Então, vamos falar de cada um deles mais à frente. Com relação às melhorias individuais, nós temos que fazer o ataque às perdas. Nós queremos a perda zero. Então, é isso que nos interessa. Então, por exemplo, inicialmente, a ideia é que se elimine o desgaste. Como? Para fazer um padrão de limpeza, lubrificação e aperto. Isso é algo simples. Consta no plano de manutenção? Sim, consta no plano de manutenção. A minha ideia é que cada um de vocês no trabalho fizesse isso. Só que isso seria feito em aula. Ficaria muito mais simples para vocês entenderem. Eu faria vários exercícios antes de vocês me entregarem o trabalho. Só que nós temos a limitação do momento atual. Então, isso não será possível no momento. Então, esse é o parte do plano de manutenção diário, que pode ser diário, pode ser semanal, com relação à limpeza, lubrificação e apertos e reapertos de componentes. Também, um outro ponto que parece óbvio, mas para alguns colaboradores, alguns gestores, não é tão simples assim, que é usar o equipamento de acordo com as condições de projeto. É seguir o projeto. Parece básico, parece óbvio, mas alguns não, pode fazer mais. Essa máquina aguenta mais, sim, pode ficar tranquilo. E assim danifica e causa um desgaste acelerado, que não é o nosso interesse. Além disso, vamos fazer o quê? Tornar os equipamentos ideais de novo, como nós vimos na aula passada. Também fazer modificações no processo, para ele ficar mais simples, reduzir as etapas, e isso vai facilitar muito o processo em si, tanto o seu controle, quanto o monitoramento, quanto a manutenção, evitando, por consequência, desgastes desnecessários e acelerados. Aumentar a vida útil como? Fazendo o quê? As correções do projeto. Também é algo básico que nós já nos atentamos. Eliminar as falhas imprevistas como? Melhorando a operação. Então, quanto melhor eu operar um equipamento, menos risco eu tenho de gerar uma falha imprevista que não estava no script, podemos dizer assim, entre aspas, né? Que a partir daí eu tenho um maior controle do processo e eu consigo desenvolver melhor a operação e, por consequência, a manutenção, porque vai seguir basicamente o que está no plano. Então, cumprir o plano de manutenção é uma dádiva. Então, o procedor de manutenção é uma alegria muito grande. Poder seguir o plano sem maiores sustos, sem maiores problemas. Isso é algo extremamente interessante. Então, vamos continuar aqui. Que eu acho que travou. Aí, pronto. Vamos lá. Quais são as perdas que influenciam a eficiência do equipamento? Vamos lá. Manutenção programada. Isso está, como eu acabei de falar, se seguindo a manutenção programada, está tudo em ordem. Defeito, falha de equipamento, isso é algo que tem que estar sempre no controle. Porque isso também é algo que interessa a empresa. Também os seus ajustes por consequência. No caso de necessidade de fazer a troca
dos equipamentos, das ferramentas, dos gabaritos dos produtos que são elaborados, para evitar pequenas paradas e ociosidade do equipamento. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração quando planeja uma linha de produção e também os processos de manutenção, para evitar esse tipo de problema, levando em consideração a disponibilidade dos equipamentos, para evitar a redução de desempenho, corrigir os seus defeitos e também evitar o defeito no início do funcionamento, que é aquele defeito basicamente de projeto, como nós falamos da curva da banheira, que inicialmente as falhas acontecem no início do processo, geralmente relacionada a uma falha de projetos ou a um defeito de fabricação do fornecedor daquele equipamento, daquele componente, ou no final, quando a vida útil já está próxima ao final, próxima ao seu fim. Além disso, nós temos um problema que é muito comum, são as falhas administrativas, que é quando se muda as orientações para os colaboradores diariamente, semanalmente, então não tem aquela estabilidade nas orientações, então evita esse tipo de problema. Por exemplo, quando se necessita de materiais para fazer um trabalho, então carecendo de instruções, carecendo de materiais, eu não posso realizar um trabalho. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava trabalhando no setor de manutenção, principalmente como estagiário. Tudo que a gente conseguia propor de melhoria, de modificação, até as coisas mais básicas, careciam de material. Nós tínhamos as instruções corretas para realizar, não tínhamos dinheiro para fazer o material, era no setor público. Então, para eles, como a gente já viu anteriormente, né, manutenção era dispensável, não era um setor estratégico. Então, era o último lugar que o recurso chegava. Só em caso de emergência, na famosa manutenção não planejada de forma corretiva, que o dinheiro chegava. Parecia um milagre. Aí nisso ocorrem algumas falhas operacionais que, por consequência, gera alguma desorganização na linha de produção, que, mais uma vez, por consequência, a partir daí, eu tenho falha na logística, como eu não produzi na hora correta, a minha linha é excessivamente grande ou pequena, então atrasa o produto, atrasa a entrega e acaba fazendo ajustes e medições nos produtos e nos equipamentos de forma excessiva. Então isso não é algo que nos interessa, isso atrapalha a eficiência do trabalho de qualquer colaborador, seja ele um administrador, seja ele um operador. Então, a partir daí, quais são as consequências que isso pode ter? Como eu tenho uma linha de produção que está desorganizada, eu posso gastar energia demais, além do necessário, e posso gerar também a perda de material, que eu posso gerar defeitos, o acionamento inicial que pode gerar cortes, peso, algum excesso nos produtos, alguma falha também nas matrizes, que é o famoso gabarito que gera os produtos. Para um exemplo de matriz que nós temos na indústria brasileira é a matriz que molda porta de carro, ali em São Bernardo, na ABC Paulista. Então, nós temos a matriz, vem a chapa e vem a punção e molda a porta na matriz. Então, essa matriz ela é muito cara, porque ela é bastante utilizada, né? Se ela for utilizada de maneira incorreta, numa linha de produção mal planejada, desorganizada, ela vai se desgastar antes da hora e tem que ser trocada também antes da hora, o que é custoso e danoso para a parte financeira da empresa. Isso vale também para ferramentas e para os gabaritos dos produtos. Como que eu vou solucionar problemas crônicos? Manutenção centrada em confiabilidade, que nós vimos na aula passada. Então, com indicadores, comparação entre um equipamento e o outro. Tem análise de fenômeno físico-mecânico. Tem análise do porquê. Porque não tem um FEMEC, nós vamos ver na semana que vem, análise de valor. E tem isso aqui que vocês já dominam, que é as ferramentas de qualidade. MASP, PDCA. Na manutenção autônoma, nós já falamos de cada um desses pilares aqui, então eu vou dar sequência. Beleza, pessoal? Até a parte que eu falei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tá de boa. Se está fluindo, tá ótimo. Então, vamos continuar.
Bom, falar um pouco sobre o TPM. Geralmente a operação ela reluta em aceitar a aplicação do TPM na empresa. Por que isso? Porque associa-se o TPM a só manutenção e não a uma prática empresarial de todos os setores, como a gente falou no início. E por conta do nome ser manutenção, né, manutenção centrada, manutenção produtiva total, reduz por falta de problemas, por problemas de compreensão, muitos acabam entendendo que é algo só da manutenção. As pessoas geralmente pensam que com a manutenção autônoma vai sobrecarregar o trabalho do operador e aliviar a equipe de manutenção, que tem essa divisão, nós e eles, que não colaboram em nada para a empresa, nada. Além disso, a ideia é botar TPM em tudo e ser com pressa. Nós vimos que não é com pressa, de 2,5 a 3 anos. Então, não tem por que acelerar o processo se ele não pode, se ele é de lenta aplicação. Além disso, a maioria não relaciona o custo de manutenção à sua disponibilidade. Foi o exemplo que eu disse. Todo o dinheiro que chegava não era para manutenção. Era o último, porque ninguém só lembrava da gente quando tinha defeito. E o objetivo nosso, professor de manutenção, para mim que estava estagiando no setor, depois vim trabalhar formalmente no setor, era interessante que se evitassem problemas. E para a maioria, não. Que o custo só vinha no final, quando o problema grave apareceu. Como vocês podem observar aqui, quando a gente fala sobre acidentes, poluição e problemas nos lucros, né? Então, como que o TPM vai afetar os operadores, a equipe de operação? Então, sempre registrar, calcular, analisar todas as perdas. Eu tive uma perda. Geralmente o operador pega e descarta. É o famoso matou a peça, que a gente fala em usinagem, quando está fazendo a fabricação. Matou a peça. Você só descarta e acabou. Não analisa, não verifica, não registra, nada. Aí depois não descobre de onde veio o gasto excessivo com material, se matar várias peças, por exemplo. Outra coisa que também parece óbvia, mas que é um problema, operar corretamente o equipamento, seguindo o quê? Os limites do mesmo e o seu procedimento definido na operação e no plano de manutenção. Aí, a partir daí, fazer a manutenção autônoma, que é fazer a limpeza, lubrificação e reaperto das porcas e parafusos, que isso é algo que parece simples, porém ajuda e faz uma diferença grande no final. Fazer a inspeção diária do equipamento, ver se ele está funcionando normalmente, procurar alguma falha, ver se tem alguma rachadura ou algo semelhante no equipamento, que você trabalha todos os dias com ele, então você pode tem até um vínculo com o equipamento. E além disso, quando for fazer um relatório para abrir uma nota de manutenção, algo semelhante assim, relatar de forma precisa qual foi a falha que aconteceu e qual foi o problema que aconteceu. Semelhante ao que vocês fizeram no trabalho, identificou qual é o problema e disse por que ele está acontecendo. Que isso como é que eu vou fazer a correção de algo que eu não conheço, que eu não determino de forma precisa? Como que eu vou atuar no problema se eu não sei todas as suas vertentes? Eu preciso saber de tudo para fazer o quê? Propor a melhor solução. Além disso, fazer pequenos reparos quando necessário e estar sempre com treinamento em dia para manter também esses registros e sempre pensar em deixar uma lista com as soluções de problemas para ser consultada como histórico, para que, por exemplo, o funcionário trabalha hoje, anotou a solução de um problema, daí 20 anos, o outro funcionário o funcionário que resolveu anteriormente já não faz mais parte da empresa, a solução do problema está lá relatada para aquele que não tinha conhecimento anterior.
E também tem o caso de melhoria. O que foi melhorado? Que é o nosso objetivo para o trabalho de agora nesse segundo bimestre. Além disso, você chega lá no cara do projeto e fala, olha, se fizer, talvez fizer essa modificação, beleza, porque eu fiz os indicadores aqui e verifiquei que esse equipamento aqui não é o ideal. Eu fiz a comparação com outro equipamento, é melhor que se mantenha só desse fornecedor, só desse fabricante. Então, você passa esse tipo de informação para quem está trabalhando no projeto, para quem está na parte de engenharia e também para quem está na parte de gestão do processo. Como nós falamos, é uma prática que envolve todos os setores, desde o projeto, operação, produção, logística, manutenção e entre outros. Então, isso evita essa formação de turminha, de grupinho. Ah, o grupo da manutenção, o grupo da operação, o grupo da qualidade, o grupo do projeto. O diálogo facilita muito qualquer tipo de implementação de nova política, principalmente se ela envolver todos os atores possíveis. Então, isso é de grande valia também por melhorar o ambiente. Existem muitas pessoas que trabalham numa empresa e nem sabem quem é o outro funcionário do setor ao lado. Não conhece, nunca viu, não sabe nem o nome. Isso é algo que o pessoal até acontecia muito isso no setor de manutenção, quando alguém questionava sobre a operação. A gente nem sabia quem era. A gente só se encontrava quando fazia uma reunião ou outra que era junto, que foram poucas. Durante meu período lá foram só 2, durante 5 meses. Então o contato era basicamente nenhum. Então, para fazer manutenção planejada, no caso, semelhante ao que nós vimos na semana passada com a manutenção centrada em confiabilidade, eu preciso saber qual é a minha condição atual dos equipamentos. Como eles estão sendo operados, quantos estão em operação, quantos estão em manutenção, quantos estão parados de stand-by, que isso é uma prática comum para evitar a parada da produção, para ir fazer o seguinte, organizar a melhoria individual para cada um dos equipamentos e ir no ponto de problema, fazer a remediação de cada um dos pontos que estão causando perdas, falhas, danos e custos à empresa. Para poder fazer, a partir daí, todas as informações serem colhidas, como nós já vimos também, para criar um sistema de controle de informação que facilita o monitoramento, facilita a manutenção programada, facilita a coleta de informações para programar, para verificar a disponibilidade, confiabilidade, para programar os tipos de manutenção, fazer um plano bem adequado à situação e para ir chegar no fim e fazer mensurar o resultado da manutenção. A manutenção está trabalhando de forma boa? Está produtiva? Não está? A prática do TPM funcionou no nosso caso? Aplicamos da maneira correta? Sim ou não? Esse tipo de informação não pode ser empírico. Eu não posso, eu acho que sim. Não, tem que ter informações concretas, informações quantitativas e qualitativas sobre a aplicação do procedimento. Então, não é algo tão simples assim e é algo que é extremamente relevante. Curva da banheira, nós falamos na aula passada, então eu vou me adiantar. E eu vou encerrar essa chamada aqui, pessoal, e vou abrir outra por causa do tempo.